Boa noite a todos. Boa noite. Que bom estar aqui novamente. Como disse o Rogério, estou mais aqui do que lá já. Que bom, que bom. Sabe por que nós estamos aqui? Porque a dor já amoleceu a gente. Nós já apanhamos demais nessa vida e resolvemos conhecer o que é bom. E quando experimentamos essa doutrina de Cristo, essa filosofia que trouxe até nós aqui, vimos que ela é boa, que ela é benfazeja, e isso faz com que queremos viver cada vez mais dessa fonte. É por isso que estamos aqui, porque fomos escolhidos. Que bom, que bom. Então, todos se sintam bem-vindos. E assim, eu tive deparando com um tema esses dias, dentro da revista espírita, das revistas espíritas, que são lançadas do ano de 1857, vai até 67, quase 68, que é um pouco antes de Allan Kardec morrer. Por que das revistas espíritas? Porque na época era muita informação na decodificação, se tinha informações, bem dizer, todos os dias, e não dava tempo de ficar livros. Tinha a Gênese, tinha o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, já estavam todos sendo preparados, ou na maioria já tinha sido lançado. Então as revistas veio para complementar todas essas informações, mas era diário. Então se teve o projeto de criar as revistas espíritas para continuar dando sequência aos ensinamentos. E é interessante ver as revistas quando tiverem a oportunidade, porque elas trazem muitas informações boas da parte do Evangelho, de toda a vivência na doutrina espírita. Inclusive existem estudos maravilhosos sobre as revistas. Uma próxima já um combinado, tem pouco, mas que bom. E é por isso que estamos aqui hoje, para angariar um pouco desse conhecimento, dividir um pouco desses conhecimentos e nos enriquecer cada vez mais com esse bem-estar que estamos experimentando e buscando nas palavras, nos ensinamentos da doutrina espírita, juntamente com o nosso Mestre Jesus. E eu me deparei com um trecho da revista. Ela está publicada no mês de fevereiro do ano de 1858, e ela traz o título como Comunicações Particulares, Evocações Particulares, Comunicação. Mãe, estou aqui. É uma psicografia numa situação que acontece da seguinte forma: uma mãe tem uma filha de 14 anos, muito bem querida, uma menina exemplar, muito educada, cheia de vitalidade e saúde, que de um momento para outro apresenta uma certa doença. Na revista não traz muito detalhe sobre isso. E aí passa por diversos médicos da época e todos os diagnósticos são unânimes em dizer que aquela doença era degenerativa e não tinha cura, e que o tempo de vida da menina era pouco, e dali para frente seria um sofrimento a cada dia que se passasse. Família em desespero, a mãe em desespero, imagina uma situação dessa, até que chega um ponto, depois de muito sofrimento, a menina venha a falecer. Lembrando que na época não tinha o termo desencarne, ele surge depois na decodificação, junto com a decodificação, porém depois. Mas no próprio trecho da revista vocês vão ver que vai estar escrito falecer. É um trecho bem curto, vale a pena ler na íntegra, mês de fevereiro, ano 1858. A história se passa da seguinte forma: quando a menina desencarna, a mãe, que lutou tanto pela filha, entra em desespero, o que é normal de todos os pais, acredito eu, que queira bem seus filhos. E naquela situação a mãe se perde, ela deixa de viver, ela deixa de participar da vida, ela deixa de comer, ela entra, se fossem os termos de hoje, em depressão, em melancolia, e começa a ter uma vida muito difícil. Inclusive começa a pensar em meios de como abreviar sua vida para estar junto com a filha, em outras palavras, pensando até no suicídio. E foi quando a mãe ouve-se, naquela época que estava tendo muito essa comunicação na França, em Paris, da possibilidade de se falar com os mortos através do espiritismo daquela época.
Então ela procura uma mulher, que era médium na época, explica a situação para ela e procura ver se ela aceitava trazer a conversa com a filha. E a médium aceita o desafio. Porém, ambas não tinham experiência nenhuma no que estava fazendo. E aí elas resolvem convidar Allan Kardec para participar dessa reunião naquele dia. Allan Kardec pensa um pouco e aceita o convite. E se forma uma reunião, então, sobre o caso. E se dá o início. Filha, estamos aqui e gostaria de falar com você. Oi, mamãe. Estou aqui. Júlia, é você? Sim, mamãe, sou eu. Como que eu posso saber se é você mesmo, Júlia? Sou eu, mamãe. A Lili. Até então, a conversa era meio assim, porque não tinha tanta credibilidade, era uma coisa que estava como charlatanismo na época, tinha muita ainda perseguição e tudo mais, então não se entendia. Porém, a hora que ela fala assim, mamãe, sou eu, a Lili, aquilo ali já muda totalmente a conversa naquele momento. Por quê? Lili era o apelido carinhoso que só a mãe trazia para com a filha. Mas ninguém daquela sala sabia disso, era um apelido carinhoso familiar. Allan Kardec e a médium não sabia. Nisso a mãe já entra num auge de contentamento, já chora, enfim, encontra-se ali. E a conversa continua. Mas minha filha, onde você está? Estou aqui, mamãe, ao seu lado, ao lado da médium. Estou escrevendo, olha a letra, vê se não é minha letra. Mais um motivo ainda para acreditar, pois a letra era idêntica da menina. E a mãe fala, nossa, mas eu gostaria tanto de ver você. Mas você me vê, mamãe. Estou quase todos os dias com você. Inclusive você me vê nos seus sonhos. Achava que era saudades de você, lembranças minhas. Não, mamãe, é tão real quanto. E como você está? Estou muito bem. Não tenho mais aquele corpo que me trouxe tantas dores, tantos sofrimentos. Mas você mudou? Não, mamãe, sou a mesma. Então, se eu te ver agora, eu te reconheceria? Sim, plenamente. Nossa, e você já é um anjo, minha filha? Ora, mãe, ainda não. Sei que tenho que encarnar muitas vezes ainda para chegar a isso. Mas por que, minha filha? Você era tão boa, você era tão educada, você era uma menina amada. Ora, mas você me falava tanto isso que eu achava que era um anjo de verdade. E quando eu cheguei aqui, eu vi que falta muito para isso. Você disse que através de reencarnações você vai se depurar. Será conosco nesta terra? Não sei, mamãe. São informações que eu não tenho autorização ainda a tê-las ou divulgá-las. É, minha filha, que bênção. Então, que tudo dê certo. Mamãe, tome cuidado com o senhor X. Mas por que, minha filha? Mais uma prova. Mas por que, minha filha? Ele é um homem tão bom, ele me quer tão bem, me ajuda bastante. Não tenho autonomia para te falar sobre isso, mais do que isso. Mas só tome cuidado com o comportamento do senhor X. A partir daquele momento, relata num breve trecho da publicação, que a mãe volta a ter a plenitude da vida, volta a ser plena na sociedade, volta a ajudar muitas pessoas, volta a ser uma pessoa alegre e feliz, e denota-se que houve mais comunicações com a filha depois daquilo. O porquê que isso nos chama a atenção? Hoje, nos fatos comuns da nossa vida, quem não conhece uma psicografia? Quem nunca viu? Quem nunca presenciou uma comunicação, às vezes, principalmente nós que frequentamos mais as casas, por assim dizer, já chegamos a ver psicografia, que é pegar os livros de Chico, as mães de Chico, de Valdo Franco, enfim, eu só vou ficar falando todos os autores, na maioria é tudo mensagem, poucos deles são autoria própria. Então, por que isso chama a atenção? Naquela época era bem difícil. E aí, como que a mãe, ela chega a procurar a médium? Porque a filha influencia tanto a mãe.
Então isso nos chama a atenção pelo seguinte: ficamos atentos ao que nós pensamos no nosso dia a dia, porque a mãe sentia tanta saudade da filha, que a comunicação entre elas era clara, até que a filha intui ela a procurar ajuda através do médico. E na questão 459 do livro dos Espíritos, a pergunta é: influencia os espíritos a nossa vida? Sim, muito mais do que possas imaginar. De tão ordinário é eles que tocam suas vidas. Ou seja, somos tocados, vivenciamos os nossos dia a dia pelo que encontramos no Espiritismo, no que os Espíritos nos intuem, nos falam, nos mostram. Então, cuidado. Essa mãe ainda, eu acho que teve até sorte pelo histórico, porque ela já pensava em suicídio. Olha o perigo: depois que você abre essa porta, dificilmente consegue fechá-la sem um prejuízo muito grande para a própria existência espiritual, além da vida corporal. Mas ela teve a sorte da filha puxar ela e levar ela até o centro, até uma reunião mediúnica, e dar todas as instruções e poder. E isso eu pergunto a mim e a nós: qual que é a sintonia que temos no nosso dia a dia? É as músicas do momento? É o ficar passando dedos sem conteúdo em celular? É assistir os programas sensacionalistas da televisão? Ou procuramos o conhecimento que nos faz o bem, que nos faz o melhor, o agrado, o respeito ao próximo, estar com as pessoas que amamos de verdade? Quantas famílias não sabemos hoje que existe pai, mãe, filhos, mas está cada um no canto da casa, se veem fisicamente, mas emocionalmente não tem mais convivência nenhuma, porque cada um segue o teu caminho, a tua própria vida. Não existe mais isso. Cuidado com as sintonias. E aí a mãe ainda indaga a filha: mas por que eu tenho que ter cuidado com o Senhor X? Por que você não vai encarnar aqui com a gente? Ou quando você vai encarnar? Isso não cabe a mim. Isso quer dizer também a seguinte conotação: nem sempre é o que queremos. A mãe via a filha como um anjo, mas não era um anjo. Isso demonstra o quanto imperfeito que somos. Estamos procurando a perfeição. Era uma menina em tenra idade, era uma pessoa educada, como diz a história, porém é um espírito às vezes milenar, e nós não sabemos o que tinha lá para trás, como não sabemos de nós mesmos. Então não é o que queremos, não é o que é, e sim o que precisamos, e às vezes nem sempre nós buscamos o que precisamos. O mal nosso talvez é errarmos e acreditar naquela velha postura de que Jesus veio para nos salvar dos pecados, Ele veio nos redimir, que basta eu errar, cometer um roubo, um adultério e pedir perdão, que tudo isso estará resolvido. O que Jesus fez, na verdade, foi vir trazer uma filosofia de vida e mostrar: você errou, você segue por aqui, segue esses passos e você conserta isso. É isso que Ele quis nos dizer. Se eu errei, eu tenho que ser punido. Deus vai me perdoar? Vai, Ele perdoa sempre, isso não falha, mas isso não quer dizer que eu não vou pagar pelo que eu fiz. Isso não quer dizer que eu não vou voltar várias vezes aqui, mesmo não sabendo por que eu estou aqui em certas situações, que não quer dizer que eu sou um santo, que quer dizer que eu seja um santo, na verdade, uma pessoa boa. E o que eu fiz lá para trás? Ele está me perdoando, Ele está me dando a nova chance de estar aqui, de aprender, de buscar. Foi isso que Jesus trouxe. E diz: e não peques mais, para que algo pior não lhe aconteça. Era o que Ele falava sempre quando Ele curava alguém. E Jesus curou todos que chegaram perto dele? Negativo. Teve muitos que chegaram, tentaram e não conseguiram. Porque não se arrependeram do que fizeram? Porque não procuraram a plenitude da cura? Porque ainda tinha na memória, na cabeça, no pensamento, no sentimento, tinha birra, tinha raiva, tinha rancor, só queria aproveitar aquele momento. Estava com o mestre, ele cura todo mundo, por que não eu?
mas não chegou a vez dele ainda, porque não se arrependeram. E essa lição, ela nos traz bem isso, que procuramos sim o que precisamos, mas nos arrependemos, tentamos consertar. Ninguém é perfeito, todos erram, mas basta querer continuar ou não. É o que eu falei no começo, experimentamos o bom, experimentamos o bem e queremos continuar com ele. Então, para isso, eu vou me redimir do que eu fiz até agora, eu vou tentar consertar tudo isso, porque erro todos têm. A questão é quem quer consertar ou não. E dentro dessa postura da gente querer alguma coisa e precisar de outra, que às vezes nem sabemos, porque se fosse dar tudo que a gente quer carros novos, a gente quer vida boa, e a gente nem sabe. Tem um provérbio, uma história, uma fábula budista, que um monge, um seguidor, chega para Siddhartha Gautama, o último Buda, e fala: mestre, você tem tanto conhecimento, você tem tanta sabedoria, por que não dê tudo a todos? Por que não abre o olho de todo mundo? Por que todos não enxergam essa beleza dos ensinamentos, da plenitude? E Buda responde para ele: está vendo aquele vilarejo lá embaixo? Vá, bata de porta em porta e vê o que cada um quer. E aquele monge, naquele momento, segue as ordens do mestre e desce. Fica alguns dias ali, passa em todas as casas e pergunta para todos o que cada um queria, desde as crianças até os mais idosos. E ele volta depois de uns dias, encontra Buda novamente. E aí, como que foi? Ele fala: perguntei a todos, e o que eles querem? Uns querem saúde, outros querem bem-estar, os outros querem uma família unida, outros querem isso, outros querem aquilo. E Buda falou: e quantos queriam o conhecimento? Ninguém. Ninguém quis o conhecimento. É o que nós estávamos falando. A porta está aberta, tanto aqui quanto em outros tantos lugares que trazem ensinamentos. Quantos entram para aprender? Preferimos ficar na depressão, como essa mãe da história que no começo teve a sorte. E quantas lilis vão ter nas nossas vidas nos puxando para cá? Ou lilis ao contrário, nos puxando para fora, nos mostrando a vida fácil, o caminho. E dentro do que eu falo, do que queremos e do que precisamos, existe uma diferença grande. Em Birigui tem um centro espírita que chama Caminhos da Luz. Não sei se todos já ouviram falar ou se alguém conhece alguma coisa nesse sentido. E eles têm um trabalho muito legal lá já há muitos anos, que é o atendimento fraterno e a cura pela mediunidade. Quem os espíritos que auxiliam lá é o Dr. Fritz e Dr. Ludwig. Já tem muitos anos isso, e eu acredito que seja sempre, eu acho que no primeiro domingo de cada mês, tem as reuniões para isso lá. E tem uma história dentro daquilo lá, que tem um rapaz que chama Alexandre. Alexandre, ele era um garoto, que ele tinha 16 anos na época, e ele foi diagnosticado com uma doença que chama Wolff-Parkinson-White. Acredito que a pronúncia seja mais ou menos essa, que na verdade é uma arritmia cardíaca. Em casos mais leves, nada a se fazer, só acompanhar. Moderados, medicamentos. E em casos mais sérios, cirurgias. E sabemos o que é uma cirurgia cardíaca, o risco que ela traz, muito sério. E como ele era bem jovem na época, muita saúde, muita vitalidade, resolveram não fazer a cirurgia. O caso dele já demonstrava ser cirúrgico. Resolveram não fazer a cirurgia para ir acompanhando de cada 3, 4 meses se aquilo avançava ou não o estágio daquela doença dele. E a vida foi passando. Não sabe-se por quê, se foi por causa desse diagnóstico, ou seja lá como for, o Alexandre se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa indiferente à sociedade. Não era uma pessoa má, não era ruim, mas sabe aquelas pessoas indiferentes, não estão nem aí para ninguém, não ligam para nada, não falam bom dia, vive aquela vida trancada ali, que pouco, tanto faz. E o tempo vai se passando, o Alexandre vai acompanhando a doença, mas sempre nessa vida. Conhece uma moça, depois de um certo período, namora um bom tempo e casa. Uma moça boa, honesta, uma pessoa simpática, trabalhadora.
E o tempo vai passando, vem-se os filhos, e não se sabe por que cargas d'água na história. O Alexandre, ele começa a entender que aquilo está fazendo mal para ele, aquele jeito dele ser, porque nem ele sabia por que ele era assim. E ele começa a frequentar o centro da Caminhos da Luz de Birigui. Na época, ele começa a ajudar como um trabalhador da casa. Ele começa a servir água, servir o papelzinho, limpar o chão, preciso. E aquilo ali começa a moldar o Alexandre para uma pessoa melhor, para uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que começa a enxergar a essência da esposa, que tanto o amava, que resistiu tudo isso, todo esse tempo, aquele amargor dele. E ele era concursado público, não que ele trabalha já, porque minha esposa é gente boa, não pensa assim, né? Tem aquela birra, né, de falar, nossa, vamos na repartição pública X, já traz esse estigma. E não é assim, por causa que ele era assim. Mas ele já trabalhava nesse lugar e não se dava bem com os amigos, não participava de confraternização, não participava de nada. E ele começa a mudar, a frequentar o centro, e ele começa a mudar aquela postura dele, ele começa a ser melhor, ele começa a ser mais simpático, tratar a esposa bem, tratar os companheiros de serviço, tratar as pessoas que precisavam daquele serviço, começa a ser melhor um pai. E o tempo foi passando, ele acompanhando aquela doença dele, que mantinha-se. Porém, chegou num certo estágio que entenderam que já tinha uma certa idade. Hoje, se eu não me engano, ele deve ter 47, 48 anos pelas contas. E chegou em 2018, mais ou menos, 2017, 2018, viram que era um estágio já meio complicado pela idade e tudo mais, que já não podia passar muito. E ele entrou na fila de cirurgias cardíacas e estava para se fazer no Hospital de Base de Rio Preto. Passou-se um tempo, tudo, e junto com a idade, eu sei muito bem o que é isso, eu acho que muitos já sabem, aquela dorzinha na coluna, dores na hérnia, no nervo ciático, hérnia de disco, aquelas coisas. Foi feito a dor, não se sentia bem, talvez um pouco por causa do sobrepeso também. E aí faz o exame da coluna e consta lá que ele tem aquela hérnia na L4, L2 e L5, na lombar super posterior. E aí ele vai passando por aquilo ali, não tem o que fazer, é hérnia mesmo, é repouso, faz uma fisioterapia, um gelo e vai tocando a vida. E passado uns tempos, ele estava ajudando na casa e era o primeiro domingo de um certo mês, 2018, março de 2018, e ali ia passar bastante gente, como passa até hoje naquela casa, inúmeras pessoas para serem atendidas. Porém, naquele domingo, por cargas d'água, deu bastante gente, mas não chegou ao limite. Faltou pouco para se chegar no limite. E a esposa dele virou e falou: Alexandre, por que você não passa pela cirurgia? Não, deixa, vou tirar a vaga dos outros, vai atrapalhar, estou ajudando aqui. Não completou as vagas, já fizemos todas as triagens, todo mundo já está encaixado, tem vaga sobrando, por que você não faz? Seja um dos últimos. E ele aprendeu a respeitar a opinião alheia por isso. Ele aprendeu, ele já era mudado, já tinha outra postura, já era uma pessoa mais madura. Não, tudo bem, eu vou fazer então. E ele vai para a mesa de cirurgia mediúnica, espiritual, para fazer a parte da coluna. E ele faz ali tudo, passa o tempo, faz todo o procedimento, acaba a cirurgia, ele senta na mesa, na cadeira ali, e a hora que ele está saindo, o médium que o atende, é o doutor, através do espírito, o doutor Ludwig, bate nas costas dele e fala: o que você precisava, você vai ser atendido. Ele obrigado, tal, aquela conversa, e ele segue. Passam-se os dias, a dor na coluna, a mesma coisa. Ele fala: não era para mim ser atendido, não era meu merecimento. Queria curar minha dor nas costas e paciência. Continuou trabalhando tudo. E aí ele entrou na fila dos 8 para fazer a cirurgia. E nessa hora é mais rápido. E aí foi pedir mais uma bateria de exames. Um médico que já acompanhava esse rapaz há mais de 20 anos. Chega nele e pede todos os exames, faz a bateria dentro de Votuporanga, uma das clínicas mais renomadas para isso, era tudo particular. E ele, no que ele faz os exames, o médico chega para ele, que já acompanhava ele há 20 e tantos anos, olhando os exames e fala: me fala o teu nome completo. Olha, doutor, você está de brincadeira, você me acompanha faz 20 e tantos anos, temos amizade até pessoal fora daqui, é por isso mesmo, me fala o teu nome completo. Alexandre, tal. Se eu não tivesse com os teus exames e te conhecesse perfeitamente, eu ia acreditar no que está acontecendo. Teus exames estão zerados, você não tem nada no coração.
teu coração está pleno. Então, você está dentro do hospital, você pode repetir aqui mesmo os exames. E ele repete os exames e consta, não tem nada. Sai de Votuporanga, vai para Fernandópolis, repete os exames, não tem nada, clínicas diferentes. Vem para Rio Preto, porque estava na fila, repete os exames dentro do hospital de base de Rio Preto e o coração não tem nada. E aí, apresentando para esse médico dele, o médico fala: olha, você deve ter muita amizade com o cara lá de cima. Ele fala: mas tem. Sou bem querido por ele. Falou: tem que ser, porque você não tem lógica. Eu te acompanho faz 20 e tantos anos, todas as vezes, cada 3, 4 meses você faz esse exame, e todos eles constou a vida inteira o teu problema. E ele falou: não, eu sou muito amigo mesmo. Ele falou: ó, eu não sei o que aconteceu, eu não sei te explicar, Alexandre, mas você não tem mais nada. Ele falou: doutor, eu sei te explicar o que aconteceu, mas se eu falar, você não vai acreditar, então deixa pra lá. Ele falou: tudo bem, segue tua vida. E aí o Alexandre dá o depoimento seguinte, ele fala: gente, eu tenho uma dor nas costas terrível de vez em quando, é sentar um pouco fora do sofá. Aí ele falou: eu adoro minha dor nas costas, porque hoje eu ando, eu corro, eu brinco, eu passeio com as crianças, coisa que era tudo limitada, porque eu não podia ofegar antes. Hoje eu frequento a academia e tudo mais. Ele queria tanto a resolver o problema das costas, e ele foi atendido onde ele mais precisava, que era o coração, pela mudança. É um depoimento real isso. Está no livro que chama Curas pela Mediunidade, na visão da doutrina espírita. É o lançamento desse ano, este livro. É muito bom, ele traz um compêndio muito grande sobre curas espirituais. Vale a pena para quem tiver curiosidade, não só essa história, como tantas outras que incentiva e nos cativa cada vez mais. Então, diante disso, vamos ver o que realmente nós precisamos e não o que nós queremos, porque às vezes queremos tanta futilidade, queremos tantas coisas que no fim acabam nos complicando cada vez mais. E o que é bom realmente, que é aquele prazer que nós estávamos discutindo ontem, é aquele prazer para todo sempre, é aquele prazer que nos leva para lá, no mundo espiritual, é aquele prazer que nos enche e que nós levamos para casa, para as esposas, para os maridos, para os filhos, que levamos para os nossos trabalhos. É esse o que precisamos tanto e às vezes não entendemos. Então, que saibamos sintonizar com as nossas delícias que nos querem tão bem e às vezes fechamos os olhos para ficar olhando na tela de um celular. Nada contra, eu faço isso também, então não vamos ser hipócritas, mas prestar um pouco mais de atenção em coisas reais que estão ao nosso lado, né? E vocês também. E assim eu agradeço por demais estar aqui presente hoje, trazendo essa mensagem, que saibamos tirar, que seja uma vírgula dela, e aproveitar no nosso dia lá fora, porque aqui dentro é fácil, lá fora que é um pouquinho complicado, e é para isso que estamos aqui, para pegar o material daqui e levar lá fora. Assim, vamos agradecer a nosso Mestre Jesus, aos bons amigos espíritos, a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, por essas bênçãos maravilhosas neste dia de hoje. Que tenhamos uma semana repleta de amor e de carinho, uma semana cheia de conhecimento e de bons trabalhos em benefício aos nossos próximos. Que o Senhor nos dê sempre essa luz, essa maravilha do aprendizado. Que assim seja.